vídeo anterior nós falamos sobre o dimensionamento de condutores. Neste vídeo vamos falar sobre o dimensionamento de disjuntores. Os condutores e os disjuntores fazem parte do sistema de distribuição de energia nos circuitos elétricos. Em particular, o disjuntor, o dimensionamento do disjuntor está intimamente ligado com o dimensionamento dos cabos, porque na verdade o disjuntor protege a instalação elétrica ou protege os cabos e os aparelhos ligados à rede elétrica. Então imagine você que nós não tivéssemos os disjuntores e acontecesse uma sobrecarga devido ao excesso de aparelhos ligados em um circuito. Se não houvesse o disjuntor, esses circuitos aqueceriam demasiadamente, iam derreter o encapamento, iam entrar em contato um com os outros, ou se não com o eletroduto, que se caso fosse metálico ia também provocar um curto-circuito. Como os cabos estão instalados dentro da alvenaria, com a ajuda do eletroduto, é claro, trocar esses cabos é extremamente complicado. Então, para proteger o circuito, decidiu-se há muitos anos já usar os dispositivos conhecidos então como disjuntores termomagnéticos. Esse tipo de disjuntor é o mais utilizado em instalações residenciais como industriais. Então nós já vimos essa figura na aula anterior. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela novamente. Nós temos aqui um QD, um quadro de distribuição, e da rede elétrica proveniente lá da rua chegam 3 cabos. Os 2 vermelhos são as 2 fases e o cabo azul é o neutro. Nesse desenho também está colocado o fio terra, o aterramento, que é sempre representado por um fio verde ou se não por um fio verde com uma listra amarela. Bom, dessas 2 fases, elas entram nesse primeiro DTM. No caso, o DTM seria o disjuntor termomagnético. Como esse disjuntor vai transportar a maior corrente, ou seja, a corrente que vai alimentar todos os subcircuitos, esse disjuntor costuma ser o de maior capacidade dentro da instalação elétrica de uma residência. Perceba aqui que esse disjuntor termomagnético não recebe o neutro, ele recebe somente as fases. Já o IDR, que é o interruptor diferencial residual, esse sim, obrigatoriamente tem que receber as fases e o neutro. Bom, partindo desse disjuntor bipolar, existem ali barramentos de cobre, e desses barramentos surgem outros disjuntores que vão fazer a segurança dos subcircuitos. Então perceba mais uma vez que esse subcircuito só tem um disjuntor. Por quê? Porque o neutro não precisa ser protegido. Então nessa figura nós temos aqui do circuito 1 até o 12, sendo que os circuitos 11 e 12 são do modelo bipolar também, já que eles vão alimentar os circuitos do chuveiro e provavelmente da rede da torneira elétrica, ou se houver mais um circuito, mais um chuveiro na casa, também poderá ser utilizado para esse fim. Então, conforme visto no vídeo anterior, se eu dimensionei esse condutor e o neutro para suportarem uma carga de 1200 watts, 1000 aqui mais 200 aqui, numa tensão de 127 volts, e eu descobri que esse meu condutor tem que ter de seção transversal de cobre 1 mm² e a capacidade de condução dele é de 14 amperes. Se esses foram os cálculos para eu determinar a seção do meu condutor, e o disjuntor é justamente um dispositivo que protege os condutores e os aparelhos, esse disjuntor tem que desarmar no momento que a corrente ultrapassar esses 14 amperes. Daí a necessidade do dimensionamento do disjuntor está ligado ao dimensionamento dos condutores. Em termos práticos, o que vai acontecer?
que se eu dimensionei o meu cabo e o meu disjuntor com uma determinada potência instalada, que nesse caso é 1200, se eu instalar aqui um aparelho de maior potência, o disjuntor, para evitar que o cabo sobreaqueça, tem que desligar automaticamente o circuito. E é isso que acontece, por exemplo, se você você troca o chuveiro na sua casa e você instala um chuveiro com uma potência muito maior do que o anterior. O que vai acontecer é que o disjuntor vai começar a desarmar. Ele desarma porque está com defeito? Não, ele desarma porque ele é feito para isso mesmo. Ele está tentando proteger a instalação elétrica. Bom, além da capacidade que o disjuntor tem de desligar o circuito, uma vez que ele está experimentando uma corrente maior do que o especificado, existe outra característica que determina a escolha do tipo de disjuntor, que é justamente o tipo de curva do disjuntor. Então são dois fatores, tanto a corrente nominal quanto a curva do disjuntor. A curva de disjuntor tem que ser escolhida de acordo com o tipo de carga que você vai instalar. Então, se é uma carga mais resistiva ou uma carga mais indutiva. Numa instalação residencial, nunca é um tipo de carga somente, porque dependendo dos aparelhos que estão ligados nesse circuito, você vai ter uma carga mais indutiva ou mais resistiva. Bom, para a gente entender a questão da curva do disjuntor, a gente tem que lembrar um pouquinho do funcionamento dele. Então, nesse desenho aqui, nessa fotografia desse disjuntor desmontado, nós podemos entender de maneira mais adequada o funcionamento do mesmo. Nós vamos ter aqui um elemento chamado bimetal. Esse elemento bimetal, quando uma corrente elétrica passa por ele, ele sofre um aquecimento. Isso é natural para qualquer condutor. Mas, se essa corrente for maior do que a especificado, ele se aquece e ele se deforma. Com essa deformação, ele mecanicamente consegue desarmar o circuito ou desligar o interruptor que faz o contato do terminal de entrada com o terminal de saída. Então, a parte térmica do termomagnético se refere justamente a esse bimetal. A parte magnética é essa bobina aqui, ó. Essa bobina, uma vez que o circuito experimenta lá um curto-circuito, ou seja, um surto de corrente, ela vai ter um campo magnético aqui interno tão grande, esse campo magnético vai desarmar mecanicamente o disjuntor, interrompendo o circuito. Então são duas coisas, a parte térmica e a parte magnética. Essas duas características é que definem o funcionamento da curva do disjuntor. Isso aqui é um desenho de uma curva característica de um disjuntor tipo curva B. Então nós temos aqui no eixo horizontal o número de vezes a corrente nominal, ou seja, que é uma vez a corrente nominal, duas vezes a corrente nominal, 3, 5, assim por diante. No eixo vertical nós temos o tempo de desarme. Então imagine você que nós temos aqui um disjuntor curva B, corrente nominal 10 amperes. Então 10 amperes. Se eu mantiver o meu circuito com uma corrente nominal de 10, então fica 1 vezes 10, né? 1 vezes 10 amperes, o tempo de desarme dele é infinito. Ele fica para sempre ligado sem ter problema algum. Ele não vai desarmar acidentalmente. Já se a minha corrente é 20 amperes, ou seja, 2 vezes a corrente nominal, eu vou entrar com esse valor aqui, ó, 2, subir aqui no eixo vertical, onde ele cruzar com a curva, eu vou ver o tempo de desarme. Então vai ser aproximadamente 60 segundos. Por causa do bimetal, que é um elemento térmico, o desarme às vezes não é imediato. Só é imediato quando é um curto-circuito, que aí vai atuar a bobina do disjuntor. E as curvas, os limites para a curva B é de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, por exemplo, se aqui naquele circuito eu liguei uma série de aparelhos e a corrente ficou
50 amperes, ou seja, 5 vezes a corrente nominal, o tempo de desarme vai ser de 10 segundos mais ou menos. Quanto maior a corrente, menor é o tempo de desarme. Isso é para proteger o circuito. A diferença da curva B para a curva C para a curva D é justamente essa faixa aqui, ó, dos máximos, né? Nós temos aqui curva B de 3 a 5, curva C de 5 a 10 e a curva D de 10 a 20. Por que eu tenho que ter esses 3 tipos de disjuntores? Justamente porque alguns tipos de aparelhos eles demoram um tempo maior para atingir a sua corrente máxima. Raramente é imediato. E justamente os que demoram mais são os aparelhos que têm enrolamentos, têm indutores. Então, para cargas indutivas, né, puramente indutivas, com correntes de pico altas, eu vou usar o disjuntor D. Para as cargas, a maioria das cargas atuais, né, resistivas e indutivas, a gente vai ficar na carga C, e para cargas puramente resistivas, na curva B. A gente tem que levar em conta que os aparelhos atuais que existem nas residências não são mais puramente resistivos. Antes todas as lâmpadas eram resistivas e o chuveiro também. Agora, devido às lâmpadas de LED e outros aparelhos que têm indutores dentro, a carga é um misto de indutiva com resistiva. Então imagina aqui, ó, nós temos uma carga resistiva, um chuveiro. O chuveiro tem lá uma resistência elétrica dentro dele, e tem uma carga indutiva, que é um motor elétrico, por exemplo. O elemento funcional do chuveiro é uma resistência e o do motor são indutores. Os indutores têm uma característica de funcionamento diferente dos resistores. Então como é que funciona? Isso aqui é um gráfico de uma corrente em função do tempo para um chuveiro. No momento que eu ligo o chuveiro, o filamento ou a resistência está fria. Então ele vai ter uma corrente de partida um pouquinho maior que a nominal. Mas logo a resistência se aquece. Ao aquecer a resistência, aumenta o valor ohmico dela e a corrente se estabiliza em um valor nominal e permanece assim durante todo o tempo que o chuveiro estiver ligado. Já no caso de um motor, devido às características eletromagnéticas dele, quando eu ligo o motor, o rotor dele está parado. Naquele momento é induzida uma grande corrente no motor. Essa grande corrente a gente chama de corrente de partida. À medida que o rotor começa a girar, essa corrente vai reduzindo até chegar no valor nominal. Corrente nominal do motor. Só que isso aqui vai me levar alguns segundos, velho. Então, se o meu disjuntor não consegue esperar esse pequeno intervalo de tempo aqui para superar esse pico de corrente, ele ia ficar desarmando a todo momento. Cada vez que eu ligasse o motor, ele ia desarmar. Então, os disjuntores de classe D, eles permitem aquele pico de corrente máxima maior que os disjuntores de classe B e classe C. Daí a necessidade de a gente ter classes de disjuntores diferentes, de curvas diferentes, justamente para que o disjuntor possa aguardar esse tempo aqui de estabilização da corrente sem desarmar por causa das correntes de partida. Então este é um disjuntor bipolar, está escrito aqui, bipolar. A capacidade de corrente nominal dele é 20 amperes. Aí aqui na frente aparece o fabricante, que chama Lukman, que é um fabricante chinês. Aparece aqui, ó, o dado mais importante de todos, C20. 20 é a capacidade de corrente e C é a curva do disjuntor. Esse disjuntor é especial para cargas indutivas. O que são cargas indutivas? São motores, são transformadores, todo tipo de equipamento que tem bobinas ou enrolamentos. Como ele é bipolar, ele é como se fossem dois unipolares colados. Quando ele está nessa posição, aparece aqui off ou zero, né?
é desligado. Quando está nessa posição, aparece aqui ON ou 1, que é o ligado. Os disjuntores modernos, todos eles, tem aqui embaixo deles um encaixe para você fixar ele em um trilho que é chamado DIN. Então esse trilho encaixa nessa ranhura, você puxa essa presilha aqui, ó, e você consegue remover o disjuntor com grande facilidade. Todas essas características estão colocadas na norma dos disjuntores. Então, desse lado aqui, inclusive, não dá para ver direito, porque está em baixo relevo, mas vem impresso o logotipo do Inmetro e da empresa que certificou ele, que é o Bureau Veritas. Além disso, nós temos aqui a fixação dos cabos, que é parte da entrada, aqui é parte da saída. Embora você possa colocar os terminais, os fios de entrada desse lado, não tem problema nenhum, já que a corrente alternada não tem polaridade, mas o pessoal costuma colocar por cima a entrada e por baixo a saída. O cabo é fixado, você colocando o parafuso, a chave de fenda no parafuso, você rodando, essa pecinha aqui vai fechando e vai prensando o cabo. Então, quando ele está totalmente aberto, você encaixa o cabo aqui e aí você começa a girar o parafuso no sentido horário e ele vai fechando e fixando. Então a coisa mais importante é a capacidade de corrente nominal dele, a curva, aqui a tensão de trabalho máxima, 400 volts, e aqui a frequência, 50 a 60 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica. No Brasil é empregada a rede de 60 Hz, em alguns países usa 50 Hz. Esse aqui é um unipolar, está escrito aqui, a capacidade de corrente dele, nominal, é 32 amperes. Então se a corrente passando no condutor supera os 32 amperes, ele vai desarmar automaticamente. Vai funcionar nessa posição de ligado. Se a corrente superar os 32 amperes, ele desarma automaticamente. Isso pelo mecanismo térmico. Pelo mecanismo magnético, ele vai abrir o circuito quando ele verificar que houve um curto-circuito nessa linha de alimentação. O unipolar também tem a presilha e também tem o encaixe para você fixar no trilho. A fixação é da mesma maneira.